Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal, meu nome é Ildelize e a aula de hoje vai ser sobre essa clutch aqui que ficou um charme, uma riqueza. Você pode usar o rabinho de zíper para fora ou colocar dentro, que ela fica charmosa do mesmo jeito, olha. Só aconteceu um pequeno porém aqui, que eu perdi um pouquinho da atenção e coloquei o zíper de cima para um lado e o zíper do bolsinho para o outro. Mas vocês prestem atenção para fazer igual a essa. Os dois zíperes para a mesma direção. Abrindo daqui para cá, daqui para cá. Tá joia? Essa foi a única coisa que ficou esquisita aqui, mas isso também não é nenhum big problema, não é mesmo? Ela ficou com um bolsinho lindo aqui na frente, charmoso. Essa beiradinha aqui tampa o zíper, esconde. Dentro eu fiz com bolsinho em tela, que você pode colocar o cartão em pezinho ou deitado, tá? E um espaço bem legal aqui para você colocar celular, dinheiro, documento, o que você quiser, tá bom? Espero muito que você goste e corre lá já para separar os tecidos, um caderninho para anotar as medidas e corre para a máquina para fazer e vender em seu ateliê, tá bom? Um beijo e vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos começar pelo bolsinho da frente dessa clutch necessaire, né? Então, aqui, ó, eu tenho um tecido na medida de 21 centímetros por 10,5. E o outro um pouquinho maior também, 21,5 por 14. E também vou usar entretela depois que eu costurar, porque eu vou costurar aqui, ó, direito com direito, tá? E daí, é que eu vou colocar a entretela. E um tecido de forro, que tá um pouquinho maior, mas depois eu vou recortar nesse tamanho aqui, que eu finalizar, eu vou cortar o tecido de forro. Um zíper na medida de 26 centímetros, mais o cursor. Para o bolsinho de tela interno, ela mede 21,5 por 10, ou se você quiser fazer por 8, também fica legal. E eu coloquei aqui, ó, um pedacinho de tecido na faixinha, que eu vou fazer tipo um viés, ó. Vou na metade, depois coloco as duas metades pro centro e dobro novamente. Então, ele mede aqui 4 centímetros, deixa eu só ver que eu já não lembro. Isso, 4 centímetros, não, 3,5. 3,5, um pouquinho maior aqui, ó. Lá é 21,5, você pode colocar por 22, né? Que depois pode recortar. É melhor que a gente faça com excesso do que falte, né? Então, depois que eu fizer essa dobrinha aqui, porque eu gosto de levar o ferro, aí eu coloco a telinha aqui, né? Bem no centro. E depois eu faço a costurinha, ó. Opa! Ó, tá? Aí eu venho e costuro aqui. Ainda para o bolsinho da frente, eu vou usar aqui uma faixinha e eu já entretelei aqui, tá? Então, ela mede 10 centímetros por 21,5. Uma outra faixa que eu vou usar também como viés, ela mede também 3,5, tá? Por 46 centímetros, tá? Outro zíper, um pouquinho maior, na medida de 24 centímetros, ou, não, é menor, esse é menor, 24 centímetros e um outro cursor. O corpo, 21 centímetros por 15. Eu quiltei, ó, tá? Eu faço assim o meu quilt. Eu pego a manta maior, tecido maior, quilto da maneira que eu queira, né? Quilt livre ou linhas, você que escolhe. Depois eu coloco o molde em cima do meu trabalho, risco, costuro um pouco
pouquinho abaixo da linha que eu risquei e recorto em cima da linha. Essa é a maneira que eu quilto. E mais 2 forros nessa mesma medida. Uni os 2 tecidos, coloquei a entretela. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa pontinha aqui, ó, até o final lá, tá? Porque essa parte aqui vai ser a frente do bolsinho. E esse vai ser o lado do avesso, ok? Então, ele vai ficar com essa dobrinha aqui, ó, do outro tecido, tipo um viezinho, joia? Essa outra faixinha aqui de 10 centímetros, eu vou dobrar ela ao meio, vinco, vou pegar a régua e vou medir aqui, ó, da dobrinha que eu fiz para baixo, 1 centímetro. E daí, eu vou unir aqui, fazendo uma marcação, né? Uma marcação. Você pode fazer com giz ou pode fazer com caneta daquela que apaga, né? A fantasminha. Tá joia? Então, fiz aqui, dobrei, coloquei entretela aqui também nesse pedacinho, como eu já havia falado. Então, o que que eu vou fazer? Esse é o bolsinho, né? Eu vou colocar o zíper, eu dei a medida do zíper maior, que é pra gente ter facilidade para colocar o cursor depois. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse bolsinho bem em cima aqui do zíper e vou costurar. Depois, eu vou pegar nessa marcação que eu fiz, eu vou virar pro lado do zíper e vou colocar aqui a marcação um pouquinho acima do zíper e vou costurar nessa marcação aqui de 1 centímetros que eu fiz. Que daí, ele vai esconder um pouquinho, ó, do zíper. Depois que eu fizer isso, eu coloco o cursor, ele vai ficar bem escondidinho aqui. Olha, pessoal, ele ficou assim, ó, você levanta e vê o zíper lá. E abaixa, ele fica escondidinho, aparecendo só o cursor aqui, a pontinha do cursor. Olha que fofo que ele fica. E aqui atrás, ó, eu fiz o seguinte, eu levantei aqui, ó, como ele ia ficar com essa parte aqui, ó, do zíper sem costura, eu levantei aqui, ó, levantei e passei uma costurinha bem na beiradinha do zíper. E do outro lado, para não ficar assim também, olha o que que a gente vai fazer. A gente fez costurinha aqui, né? Então, agora a gente passa... Deixa eu só tirar o pezinho da minha máquina aqui, para mostrar direitinho para vocês. Olha só. Agora, eu vou acompanhar aqui, ó. Pezinho de máquina até em cima. Então, eu vou fazer costurinhas aqui, ó. E já vou fechar aqui essa parte do zíper que ficou aparecendo. Então, ela vai ter 2 funcionalidades, né? Vai ficar um design diferente e vai ficar também com o zíper bem alinhadinho aqui, tá joia? Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar aquele tecidinho aqui, ó, maior, que é do zíper, que eu deixei, ó, e vai deixar a parte externa pra cima, e vai colocar aqui. Deixa eu só colocar aqui, pra já sobrar esse pedacinho pra eu fazer outra coisa em outro tempo, né? Então, eu vou colocar aqui. E vou passar uma costurinha toda a volta, tá? Então, aqui vai ficar no lado avesso. E a hora que você abrir aqui, ó, o seu bolsinho, o tecido está para o lado direito. Então, por isso, ele fica para cima, ok? Então, vamos lá fazer essa costurinha aqui e depois recortar o excesso de tecido que sobrou. Então, olha só, pessoal, ele ficou assim, ó. Aqui a parte do avesso, né? Então, já temos a parte da frente e as costas. Agora, eu vou unir aqui, ó, direito com direito. E vou passar uma costura pezinho de máquina aqui, aqui e aqui. Aqui, vocês estão notando que sobrou um pouquinho. Eu alinho direitinho e recorto essa beiradinha que sobrou, tá?
porque eu sempre gosto de trabalhar com maior tecido, maiores medidas e depois o refilo, tá joia? Então, essa parte eu vou fazer lá e vou pegar aqui, ó, o forro e o bolsinho de telinha. Aqui no forro, eu vou marcar 2 centímetros, ó. 2 centímetros e também vou fazer uma linha aqui, que é para aonde eu vou posicionar esse bolsinho de tela, tá? Então, deixa só eu fazer aqui o risco, ó. Fiz o risco, a minha linha, né? Então, eu vou posicionar de que forma? Assim, ó. Assim, posicionando direitinho, ó. Vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui. Depois que tiver costurado, eu coloco o bolsinho para cima novamente e passo uma outra costurinha, tá? Então, ele vai só para que essa costura aqui, ó, fique super escondidinha, ó. Tá joia? Depois, eu passo uma costurinha nas laterais e recorto o excesso que sobrou da telinha. Ó, pessoal, costurei e daí o que que eu fiz? Fiz uma costura bem no meio desse bolso, ó. Tá joia? Agora, eu vou fazer da mesma forma, ó, direito com direito. E vou costurar nessa ponta e nessa ponta. Para que não fique torto, você costura aqui primeiro e depois lá, tá joia? Então, feito o forro e já também está pronto a parte externa. Depois disso, vamos cortar as pontinhas, ó. Cortamos pontinhas, tanto da parte externa como do forro. Então, já estamos com a parte externa prontinha e o forro também, tá? Agora, eu vou deixar o forro aqui no lado do avesso, ó. Eu só deixei na parte virada pro lado externo para vocês observarem como ficou. Mas pra gente colocar na necessaire, a gente vai ter que deixar ele no avesso. E vamos colocar o forro dentro da nossa necessaire aqui, necessaire, clutch, né? Você dá o nome que você quiser. Vamos colocar bem direitinho aqui. Vamos unir as costuras laterais, ó, colocando uma costura para cada lado. Colocamos clips aqui, ajeita bem, tá? Deixa eu colocar aqui pra cá. Opa! Você pode abrir também as duas costuras, tanto do zíper como na parte externa. Você que escolhe, coloca o clips aqui. E vou clipar toda a boca aqui da bolsinha. Dessa forma, coloca mais se você quiser. Mas eu só vou colocar esse aqui só para vocês observarem. Ficou assim, né? Ajeita direitinho. E vamos passar uma costura a toda volta, bem na beiradinha. Ok? Então, vamos lá passar bem na beiradinha uma costura toda a volta. Então, olha só, pessoal. Costurei aqui bem na beiradinha, tá? Não esquecendo que o bolso, eu gosto, pelo menos eu, né? Não sei você. Eu gosto que fique na parte de trás aqui, ó, na parte das costas da bolsinha, ó. Aqui tá a frente, né? E aqui tá as costas. Então, eu gosto que fique nas costas o bolsinho. E aqui eu já coloquei um monte de alfinete, porque daqui da costura pra dentro, eu vou medir 2 centímetros e vou colocar alfinete ou marcar com uma caneta. Então, eu vou fazer nessa pontinha, nessa e nas duas da parte das costas, tá joia? O zíper, eu já fiz essa viradinha aqui. Essa eu não vou ensinar aqui, eu vou pular. Mas eu tenho em outro vídeo onde eu vou deixar clicado aqui, logo abaixo na caixa de informações, tá?
Então, você vai lá e vê como eu faço essa viradinha aqui do zíper. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. Nessa marcação do alfinete, eu vou colocar o zíper. Essa técnica eu já ensinei aqui em outra bolsinha no meu canal. Se você quiser dar uma procuradinha por aí, ó. Então, eu vou colocar aqui, clipar direitinho. E vou costurar até o outro alfinete. Uma costura bem na beiradinha do zíper. Então, eu vou costurar de um alfinete a outro. Depois, eu vou abrir o zíper e vou costurar da mesma forma, o outro lado. Aqui, do alfinete até o outro alfinete. Tá joia? Então, quando vocês forem costurar, depois de aberto o zíper, você prende ele do lado de dentro, para não costurar o rabinho aqui do zíper, tá joia? Então, vamos costurar de um alfinete a outro, dos dois lados do zíper. Ó, pessoal, costurei bem na beiradinha do zíper, tá? E sempre costurando até a marcação que a gente fez. E aqui, ó, como eu falei, ó, eu cruzo, coloco um alfinete aqui, só que aqui ele tá aí, né? E pra não costurar, porque agora eu vou costurar toda a volta e não posso costurar no rabinho do zíper. E eu vou começar aqui pela parte das costas. Eu vou pegar aquela faixinha, vou dobrar aqui, ó. Deixa eu, aí. Dobro a pontinha pra fazer o acabamento. Aí, eu vou colocar aqui, bem na beiradinha, vou colocar vários grampinhos e vou costurar a toda a volta, ó. Deixa eu colocar um grampinho aqui. Dando a volta aqui, onde não tem o zíper. Toda a voltinha. E lá, eu vou fazer o acabamento. Vou passar por cima da onde eu fiz, tá? E agora sim, eu vou usar o calcador de zíper, porque eu vou costurar aqui, ó, tá? Costurar aqui, na beiradinha. Eu posso costurar, se você quiser costurar por aqui, olhando o zíper, ou se você quiser costurar por aqui, você que escolhe, tá? Então, você costura com o pezinho do zíper a toda a volta, e depois sim que a gente vai virar, ó, vai virar para fazer o acabamento final, mas eu mostro para vocês. Primeiramente, vamos costurar a toda a volta com o calcador de zíper, ó, costurado. Depois disso, a gente vai virar, ó, vai levantar todo esse viés. Vou virar aqui, ó, tudo viradinho. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó, uma beiradinha e vai até lá a costura que a gente fez, ó. Vai até lá embaixo. Daí, rebate a costura em volta toda, ó. Deixa eu ir mais pertinho para mostrar para vocês. Ele fica assim. Ó, terminei de fechar aqui toda a volta, ó. Agora, a gente vai unir aqui, ó, essas duas pontinhas, ó. Essas duas pontinhas do zíper, para que ele fique direitinho. Vou colocar aqui presilhas, ó, para que não saia do lugar. Aqui. E meu zíper está assim, certinho, né? Ó, ele está certinho, tem que ficar direitinho para que ele não fique torto na hora de passar o cursor, ó. Aí, eu corto uma pontinha aqui e passo o cursor. Eu verifico se ele ficou realmente direitinho, porque senão a carteira vai ficar tortinha, tá? O meu acho que não ficou legal ainda, não. Eu vou passar, retirar e passar novamente. Então, depois que você
verificar que tá tudo certo com o zíper, você corta aqui o excesso, ó, né? Pra ficar retinho essa pontinha. E dá uma queimadinha com o isqueiro. Ó, pessoal, coloquei aqui o cursor, né? Alinhei direitinho. Recortei aqui, ó, pra ficar reto. E cauterizei aqui, ó, queimei com o isqueiro para que ele não desfie mais. Antes de finalizar aí esse pedacinho do zíper, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi até legal de ter acontecido isso, que é uma observação para vocês não cometerem esse tipo de erro. Eu me distraí e coloquei o zíper aqui de cima da clutch pro lado, abrindo, fechando, ó, pro lado esquerdo, e o zíper da parte do bolsinho eu coloquei fechando para o lado direito. Mas isso também não é nenhum big problema, né? Só que um ficou para um lado e outro ficou para o outro. Se você quiser para os dois lados, como eu fiz da outra clutch, você presta atenção nessa hora, porque eu me distraí e coloquei errado. Não é errado, né? Mas coloquei de outra forma, de outro lado, e não achei que ficou tão perfeita assim, tão legal. Mas tudo bem, nada de tão complicado assim, né? Então, aqui para finalizar essa parte do zíper, eu vou pegar aqui um tecidinho que mede 5,5 por 3,5. Vou colocar direito do tecido com o avesso do zíper, viro as pontinhas, ó. Viro as pontinhas, passo uma costura aqui, desviro ele, dobro e rebato a costura, tá? Aí, depois disso, sim, a gente vai colocar o tirantezinho com argola e vamos colocar a alcinha, tá joia? Então, me perdoem por eu ter feito acontecido essa distração aqui, de colocar o zíper para um lado e o zíper do bolsinho para o outro, tá bom? Mas presta atenção aí, fica a dica para vocês observarem na hora de colocar o zíper aqui, tá? Porque primeiro a gente faz o zíper do bolsinho, então depois se atentem a colocar esse zíper aqui. Olha, pessoal, ele ficou assim, ó, tá? Ou você pode usar ele assim, pra fora, ou você pode pôr pra dentro da bolsinha, você que escolhe, tá? E aqui, pra colocar o tirantezinho, eu coloquei aqui, ó, um pedacinho de montana, furei dos dois lados, na medida de 5 centímetros. Coloco a argolinha, ó, argolinha aqui. E da costura aqui pra cá, eu meço 2 centímetros, da costura pra cá, eu meço 2 centímetros e furo. Daí, eu coloco o rebite aqui. Você pode fazer com um tecido também, se você não tiver o montana, daí você coloca antes de fechar a peça, né? Vou colocar um outro aqui. Um buraquinho. Depois eu vou lá Eu não tenho balancinha, eu faço com martelo mesmo. Já tem aqui no meu canal ensinando. Aí, eu vou lá, martelo os 2 rebites. Tá joia? E aqui na alcinha, eu peguei um pedacinho de montana também, ó. De um lado, eu fiz arredondadinho. E do outro, eu fiz quadradinho. Aí, eu vou colocar o mosquetão aqui. Vou vir com a parte final lá, ó. E vou colocar até chegando no mosquetão, ó. Tá? Chegando no mosquetão, você faz o furinho e coloca o rebite também, indo lá no seu balancinho, no martelo, que o meu é com martelo. É bem artesanal mesmo, já tem aqui no meu canal, ó. Apertei os rebites, agora aqui você pode usar ela com o rabinho pra fora,
Ou você pode pôr para dentro, ó. Puxa o zíper, o cursor. Olha que fofo que ela fica. Tá? Agora, aqui, colocamos aqui a alcinha. E ela fica assim, ó. Eu acho que ficou muito fofo, apesar de eu me desatentar aqui na hora de colocar o zíper da parte de cima. Mas isso também não tem muito problema, não, tá bom? Olha só que bonitinha. Aqui, ó, no bolsinho, você pode colocar 2 cartões, ó. Deixa eu colocar aqui. 2 cartões, ou assim, ou ele deitado também, que dá do mesmo jeito. Deixa eu só tirar o zíper ali, que tá a pontinha do zíper batendo. Pontinha do cartão engata na telinha. Mas ele fica bem legal aqui. E daí, você coloca o celular, ó. Fica uma bolsinha, uma clutch, bem charmosinha. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de curtir, porque é muito importante para o crescimento do canal. Isso faz muita diferença. E também compartilha para que outras pessoas possam fazer e vender bastante em seu ateliê, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração e até o próximo vídeo.